Beleza, vamos lá começar, porque o tempo é curto, né? Então, hoje, minha ideia aí para essa orientação de hoje? Vou mostrar para vocês hoje os modelos de TCC em formato de artigo. Explicar as seções, explicar por alto, né? O que que cada um dos modelos, né, como é que a gente faz, né? Cada um dos modelos, cada um dos estilos que nós temos disponíveis para vocês escolherem, tá? Então, não escondo aí que eu prefiro, né, que vocês façam em formato de artigo, independente se é um relato, revisão ou pesquisa, trabalho inédito. Mas na próxima aula, provavelmente, eu vou mostrar as monografias também, tá? O modelo em forma de monografia, beleza? Lembrando que todos esses arquivos que eu vou mostrar aqui estão no Drive, claro, né? Começando por esse que está na tela aqui, né? Deixa eu só conferir se eu tô compartilhando certinho. Então, aqui na tela tem as instruções. Então, eu fiz um arquivo de instruções que vale aí para todos os tipos, né, de artigo. E aqui nessas instruções tem basicamente tudo, né? Eu imagino. Como, por exemplo, o limite de páginas, aí já adiantando, né? Como o artigo científico ele é mais curto, ele é mais compacto, para relatos de caso e pesquisa científica, o máximo de páginas é 15. Para revisão de literatura, né? Revisão bibliográfica, que é um trabalho normalmente maior, o limite é 25. E esse limite de páginas é tudo, tá? Do título à última referência bibliográfica. Então, a gente vai respeitar isso aí, beleza? Então, aqui nesse documento, tem tudo que vocês precisam saber para todas as regras em relação a figuras, a estrutura, títulos, formas de fazer as citações. Inclusive, tem uma aula, né? Eu deixei um PDF lá no Drive para vocês também, com uma aula sobre como fazer citações, os tipos de citações, e também com vários exemplos, né? Ah, como é que eu faço para citar um trabalho com um autor, dois autores, três autores, 15 autores? Como é que eu faço para citar e referenciar um trabalho, sei lá, de uma revista, de um site, de uma tese, dissertação? Isso está tudo lá, certo? Está tudo lá nesse PDF. Aqui as referências, aqui tem um pouquinho também, né? Como é que a gente faz as referências aí dentro do padrão ABNT. Mas lembrando, né? Lembra que a gente pode utilizar o chat GPT para formatar essas referências para nós, como eu mostrei na aula passada. Basta fornecer ali, por exemplo, os links, né, dos artigos que vocês utilizaram e passar o comando para ele de como você quer que ele formata, né, em qual formato. Por exemplo, formato ABNT, que é o que a gente vai utilizar. E aí, basta só vocês conferirem se eles fizeram, se ele fez, né, se o chat fez um trabalho legal, se ele não errou. Beleza? Então, esse arquivo está disponível lá para vocês consultarem. Além disso, também disponibilizei para vocês um modelo, né, de cada tipo de trabalho. Então, vou mostrar eles aqui para vocês, tá? E aí, depois que eu mostrar, aí eu respondo as dúvidas de vocês. Então, a ideia aqui não é demorar muito, não, porque eu quero ter um tempo aí no final para vocês fazendo pergunta ou o que for, né? Qualquer orientação que precisarem. Pode usar o exemplo que você colocou do arquivo lá para digitar por cima, deve. Não só pode, como deve, né? Para não correr risco de desformatar nem nada. Então, isso aí é o que eu faria, tá? Então, vocês podem utilizar sim. Beleza? Tá compartilhando aí a revisão? Imagino que sim, né? Deixa eu ver. Só conferir. Tá compartilhando. Então, esse modelo aqui, ó, tem muita coisa que vai se repetir, né? No trabalho de revisão, no relato, no trabalho experimental. Então, nesse aqui primeiro aqui, eu vou gastar mais tempo, mas muito do que eu falar aqui, boa parte vale para os demais também, tá? Então, os outros vão ser mais rapidinhos. Então, aqui eu tenho um trabalho de revisão de literatura, e aí vejam que é um trabalho objetivo, né? Ele já começa com o título, ele já mete ali o nome dos autores, que aqui, nesse caso,
vai ser o nome dos alunos, né, de vocês, e o último nome aqui, o que seria esse aqui, o meu nome como orientador, certo? Então, o último autor serei eu. Os primeiros autores serão vocês. Aí vocês podem escolher da forma como bem entenderem. Não faz muita diferença não, tá? E aí já vem o resumo. Então vejam que não tem nada daquela, entre aspas, né, enrolação de capa, contracapa, dedicatória, agradecimentos, índice, não. Já vai direto ao ponto, certo? Assim como um artigo científico deve ser. E aí vem o resumo, e no resumo vocês vão resumir cada tópico, cada partezinha do seu trabalho, beleza? Muito importante. Então, por exemplo, no resumo tem uma parte da introdução, tem uma parte do desenvolvimento, você fala rapidamente o objetivo do seu trabalho, fala dos seus resultados, faz uma consideração final aí. Então, uma, duas frases para cada partezinha dessa. Então, o resumo ele tem que ser bem fiel ao que é o trabalho de vocês, tá? Logo depois vem as palavras-chave, né? Aí vocês podem colocar aí. A gente não precisa exagerar nas palavras-chave, não, né? Normalmente fica aí em torno de quatro, cinco. Agora, muito importante, a gente nunca repete nas palavras-chave palavras que já estejam no título, beleza? Então, por exemplo, o título aqui é toxina epsilon, a terceira toxina conhecida mais potente. Se a gente for aqui nas palavras-chave, encontrem o erro, né, das palavras-chave aí, ou palavras-chave. Tem toxina epsilon ali de novo. Isso está errado? Isso está errado? Não é que está errado, mas não tá muito correto. Por quê? Palavra-chave é para ajudar a encontrar o seu trabalho nos meios de busca, né? Só que quando você digita lá as palavras-chave lá nos meios de busca, ele já pesquisa no título e já pesquisa nas palavras-chave. Então, quando você repete uma palavra aqui embaixo, nas palavras-chave que já está no título, você está gastando uma palavra à toa, tá? Então, a gente não quer colocar palavras aqui que já tenham no título, beleza? Aqui no rodapé tem as informações, né, dos autores. Nesse caso, a gente pode colocar tudo ali do Centro Universitário UNA, né? Aqui está a Escola de Veterinária, UFMG e tal. A gente vai só substituir essa informação pelas informações do nosso Centro Universitário UNA Bom Despacho, tá? Aí já vem a introdução. Na introdução, o próprio nome já diz, né? Eu vou introduzir o assunto. De que eu vou falar? Brevemente, né? Introdução aqui de artigos científicos são muito breves, é uma página, às vezes menos que uma página, nunca maior do que duas páginas, tá? Lembra que é um trabalho curto, relativamente curto, né? Então a gente não vai gastar muito tempo, muito espaço com a introdução. É só para introduzir realmente o tema, né? Então aqui, por exemplo, nesse trabalho, o tema é toxina epsilon, né? Produzida por uma bactéria, Clostridium perfringens. Então, aqui faço uma introdução sobre essa bactéria, faço a introdução sobre o gênero Clostridium, sobre a espécie Clostridium perfringens, falo um pouquinho da toxina, e o mais importante é que, atenção, sempre no final da introdução, a última frase é o objetivo do trabalho. Então, olha só, no final da introdução, o objetivo desse artigo, o objetivo deste trabalho, o objetivo desse TCC, enfim, é revisar alguma coisa, é relatar um caso X, é realizar um trabalho, entendeu? Então, sempre a última frase da introdução descreve o objetivo do trabalho que está sendo escrito, certo? Então, atentem-se a isso. Depois da introdução, dessa breve introdução, vejo que aqui, né, eu não gastei nenhuma página inteira, né? Mas tudo bem. Não vai ser muito mais que isso, não. Às vezes uma página e meia, basta. Aí já vem para o desenvolvimento. Então, a revisão de literatura tem desenvolvimento, que é onde vai vir o grosso, né, do trabalho, onde eu vou discorrer o meu tema, eu vou desenvolver o meu tema. E aí, para não ficar muito grande, né, um texto único nesse desenvolvimento, eu posso fazer subdivisões, tá? Subtemas, certo? Então, por exemplo, nesse caso, o tema é a toxina epsilon, né? Então, aqui tem uma subdivisão, a toxina, onde eu falo da toxina, sua estrutura, sua
sua letalidade, né? Depois eu falo da genética envolvida. Depois eu falo da sua estrutura, mais especificamente, tem uma imagenzinha. Depois eu falo, dentro desse tema ainda, obviamente, eu falo bem, falei bastante da estrutura, né? Depois eu falo de como é que ela é ativada, uma tabelinha aí. Depois eu falo sobre os receptores celulares onde ela se liga, e assim vou. E assim vou descrevendo. Essa é uma revisão de literatura grande. Falo sobre como acontece a absorção intestinal dessa toxina. Falo sobre a ação dela, né? Os efeitos que ela causa ali nos animais. Falo bastante. E aí eu chego na conclusão. Ou seja, o desenvolvimento é a parte maior, várias páginas aqui no caso, em que eu subdividi nos principais tópicos, para não ficar aquele texto único, corrido, né? E cansativo de ler, né? Aí eu faço essas subdivisões, posso fazer quantas eu imaginar que sejam necessárias, tá? Desde que faça sentido. Depois do desenvolvimento, já vem a conclusão. Como o próprio nome já diz, eu vou concluir. Aí, normalmente, da conclusão, a gente aborda alguns pontos importantes, os principais pontos importantes, mais importantes, né? A gente coloca um pouquinho de visão crítica em relação ao assunto. Lembra que esse trabalho é revisão de literatura, né? Então, estou revisando a literatura. Então, ao longo do texto, eu não vou colocar coisa da minha cabeça. Interessa o que eu penso, que eu deixo pensar, numa revisão de literatura. Interessa o que os trabalhos que eu pesquisei dizem, certo? Então, no trabalho de revisão, não coloco nada na minha cabeça. É tudo baseado na literatura científica. Mas aqui na conclusão, que é bem breve, né? Um parágrafo, dois parágrafos, quando muito, eu vou abordar os principais pontos que eu imagino, né? De acordo com o que foi o meu trabalho. Posso fazer algum comentário, né? Mais crítico sobre aquele tema, os desafios, né? O que que precisa ser mais estudado sobre esse tema, quais os principais desafios sobre esse tema, ou seja, faço uma conclusão ali, faço um panorama final e concluo, né? Então, por exemplo, aqui, como resultado, conhecimento e um considerável número de trabalhos vêm sendo produzidos tendo a toxina como objeto, né? Estes trabalhos visam estudar suas características estruturais, fisiológicas, patogênicos e imunológicos, ou seja, eu fechei o tema que eu discorri ao longo de todo esse trabalho, beleza? Depois da conclusão, vem os agradecimentos. Não é para agradecer a família, a Deus, não é para agradecer ao animal, né, de estimação, ao namorado. Aqui no artigo científico, não é lugar para isso, certo? É um trabalho objetivo. A gente vai agradecer a que ou a quem? Aquelas instituições ou até mesmo pessoas locais que contribuíram diretamente para o trabalho, certo? Então, nesse caso aqui, eu agradeci as instituições que fomentaram, né? Deram dinheiro para esse trabalho aí, né? Que foi a FAPEMIG, a CAPES, CNPq, e eu nem lembro o que que é esse PRPQ aí, alguma coisa de pesquisa lá da FMG, certo? Então, agradecimentos aqui é diferente de dedicatória, agradecimentos lá da monografia, onde é algo mais livre, né? Agradeço desde a Deus até o meu cachorrinho de estimação. Aqui não, no artigo, a gente não vai fazer isso, beleza? Tem aqui uma declaração de conflito de interesse, né? Se tiver algum conflito de interesse, normalmente não há, e a gente coloca dessa forma, né? A gente declara que não há conflito de interesse, ou seja, a gente não tem, entre aspas, né, rabo preso com ninguém, a gente não está colocando nenhuma informação aqui com algum interesse maior do que simplesmente fazer esse trabalho e compilar esse conhecimento nessa revisão aqui, beleza? Bom, depois dessa declaração de conflito de interesse, vem as referências. E aqui também, né, tem várias referências para vocês verem aqui. Mas, novamente, não sugiro, né, a vocês não fazerem de forma braçal. Deixa a inteligência artificial, né, fazer isso para vocês e aí vocês têm um trabalho só de conferir. E aí acaba. Beleza? Então, esse aqui tem 22 páginas, contando com tudo. Tá dentro, né, daquele limite de 25 que eu falei para vocês.
Tranquilo? Bom, e o artigo científico de um relato de caso. Então vamos lá, isso aqui já é um relato de caso no formato de artigo científico. Bom, o que que mudou aqui? Por enquanto, nada, né? Então, título, autores, orientador aqui por último, continua a mesma coisa. O resumo, lembrando que no resumo eu vou resumir, né, a introdução, vou resumir o relato, vou resumir os resultados de discussão, vou colocar o objetivo e vou concluir também. Então, o resumo deve ter pequenas amostras de cada sessão, de cada parte do meu trabalho, tá? Aqui, nesse caso, eu já comecei no objetivo, né, por questão de tempo, por questão de espaço. Mas eu poderia, antes de citar o objetivo, fazer uma frase, duas frases em relação, para introduzir, mesmo no resumo, né? Mas tudo bem, já comecei no objetivo, já comecei tocando o pau, né? Presente trabalho tem como objetivo isso, isso e aquilo. Pode ser também. Mas eu sugiro a vocês, antes desse objetivo, colocar uma, duas frases introduzindo o assunto no resumo. Bom, aqui nas palavras-chave, mesma coisa. Não quero repetir palavras-chave que já estão no título. Aqui eu acho que eu respeitei isso. Não coloquei frangos, olha lá. Então errei de novo. Ó. Frangos, frangos, né? Não é o ideal, não preciso citar. Beleza? A mesma que está lá. Venho para a introdução. Mesma coisa, a introdução, vou falar aqui sobre um surto de botulismo, né, nesse caso. Então, fiz uma introdução sobre o botulismo, sobre a bactéria que causa o botulismo, sobre os tipos de Clostridium botulino, né, sobre as toxinas que Clostridium botulino produz, sobre quais acometem essas aves, o que que acontece, né, com essa toxina quando a ave ingere. Eu falo de forma bem breve, dou um panorama geral, introduzo esse tema aí ao longo da introdução. E, novamente, como a última frase da introdução, eu descrevo o objetivo do trabalho. Então, com isso, presente trabalho tem como objetivo descrever, etc, etc e tal. Sempre, tá? Bom, depois que eu finalizei a introdução, aí vem a sessão de relato de caso. Um relato de caso, eu vou relatar o caso, vou relatar o que aconteceu, vou relatar o caso daquele animal, né? Vou relatar aquela situação, problema. Então, o que que aconteceu? Qual que é o histórico? Quais sinais clínicos? Quais lesões foram observadas? Certo? E nesse momento, aqui o relato de caso ele é breve, ele só relata o caso. Ele não relata o que foi feito para combater, né, para tratar aquele caso, certo? Eu só relato o caso. Então, o animal chegou com isso, aquele lá, teve sinais clínicos assim, teve lesões assado, começou há tanto tempo, evoluiu para tal, ponto. Não vou colocar aqui nessa parte de relato de caso o que que foi feito com esse animal, o que que foi coletado para exame, que exame complementar que tem, não vou colocar procedimentos terapêuticos, procedimentos diagnósticos, nada disso. Eu vou só relatar o caso. Essa parte mais ativa, né, o que foi feito a partir do caso, aí eu vou relatar na seção abaixo, que é a seção de resultados de discussão. Beleza? E aí, na seção resultados de discussão, eu vou abordar o que que foi feito, toda a conduta diagnóstica que foi feita, desde avaliação, histórico, exame clínico, exames complementares, também a conduta terapêutica que foi implementada, os acompanhamentos que foram feitos. É aqui que eu vou colocar resultados de exames, é aqui que eu vou colocar, né, protocolos de tratamento, protocolos cirúrgicos, o que foi feito com o animal, tá? E eu vou discutir em cima disso. Então, eu vou discutir em cima do que foi feito baseado na literatura, tá? Então, foi feito o diagnóstico, foi coletado o material para os exames complementares, A, B e C. Beleza, por quê? Por que que foi coletado esses materiais? Aí eu vou buscar na literatura para embasar isso, certo? Ah, o tratamento instituído foi o tratamento D, E e F. Beleza, ok. Essa é a hora de descrever.
mas por que que foi implementado? Onde que tem na literatura? Então, eu vou sempre relacionando o que foi feito com o que está descrito na literatura científica. Resultado de exame, nos exames complementares, deu esses resultados aqui. Ok. Né? Então, de acordo com esses resultados e a literatura técnica, isso indica, enfim, poder ser aquela doença tal. Ou seja, todos os resultados provenientes da conduta diagnóstica terapêutica, eu vou colocar aqui e eu vou discutir tudo isso à luz da literatura, beleza? Então, tudo isso que eu estou falando, todas essas sessões de resultado e discussão, têm que ser extensamente referenciadas. Lá na revisão nem se fala, né? Porque lá na revisão não tem nada autoral. É só tirado da literatura, então tudo tem que estar referenciado. Aqui no trabalho de relato de caso, a introdução e os resultados de discussão também têm que estar referenciados. O relato de caso não, porque o relato de caso é autoral, né? O que aconteceu naquele local, naquela propriedade, com aquele animal é autoral. Mas a partir dos resultados de discussão tem que estar tudo referenciado, beleza? Então aqui nesse exemplo, por exemplo aqui, né, foi discutido os sinais clínicos em relação à literatura, foi discutido as alterações pós-mortem em relação à literatura, foi discutido a metodologia de diagnóstico e comparado com o que tem na literatura, né? Foi discutido o diagnóstico em relação à literatura. Foi discutido também, por exemplo, o tratamento e a prevenção dessa doença, com baseamento na literatura científica sempre. Ok? Depois aqui dos resultados de discussão desse relato, vem a conclusão. E aí é a mesma ideia. Vou concluir o meu trabalho, vou dar um panorama geral, pegar os principais pontos de maior importância, fazer, né, às vezes colocar uma visão crítica sobre o assunto, sobre aquele caso, colocar às vezes também um pouquinho, né, de quais são os maiores desafios em relação a essa doença, em relação a esse problema. Também, às vezes, colocar perspectivas futuras, né? O que que a gente precisa entender melhor sobre essa doença? O que que a gente precisa entender melhor sobre esse problema que a gente relatou durante esse relato de caso, beleza? Então, conclua aí novamente um parágrafo, dois parágrafos, a conclusão é algo pequeno, beleza? Novamente, vou agradecer, agradecimentos a instituições, pessoas, locais que influenciaram diretamente na execução do trabalho. Vou declarar aí que não tem conflito de interesse, o meu único interesse, né, é relatar o meu caso e venho com as referências, né, todas em ordem alfabética e padronizadas aí pelo padrão que a gente vai utilizar, ok? Esse aqui deu 8 páginas, né? Então, um relato de caso curto está dentro daquelas 15 que a gente vai seguir para um relato de caso. Bom, e o último modelo de artigo científico é o modelo de pesquisa, né? É, pesquisa científica, ou artigo inédito, trabalho de pesquisa. Deixa eu ver que tem uma pergunta aqui. Pode colocar o resumo em português e inglês? Não é necessário colocar em inglês, não, tá? Pode ser só em português mesmo. Tudo bem? Não precisa colocar em inglês, não. Bom, esse aqui já é um trabalho experimental, né? É um trabalho inédito, mas as regras são basicamente as mesmas. Então, já venho com o título, venho com os autores, lembrando que o último autor aqui, né, normalmente é o orientador ou o chefe da pesquisa, enfim, né, no meu caso, orientador, e aí ele vem por último. E os nomes de vocês vêm aqui posteriormente, tá? Aqui eu tenho resumo, novamente. Durante o resumo eu pego, coloco pequenas partes, pequenas amostras de cada seção do meu trabalho, né? Falo um pouquinho de cada seção do meu trabalho e é muito importante também que logo após a introdução, né, do resumo, eu cite o objetivo desse trabalho, tá? Como está aqui. Palavras-chave aqui embaixo. 3, 4, 5 palavras-chave. Sempre evitando repetir as palavras que já estão no título, né?
E aí eu venho para a introdução, da mesma forma que os anteriores. Aqui, isso aqui está até em inglês, né? Mas, enfim, não importa. Vou introduzir o assunto, né? O assunto de forma geral. Então, aqui eu estou falando sobre alguns patógenos aí presentes em macacos pregos, né? Duas bactérias, dois clostrídeos em macacos pregos. Então, eu vou introduzir o assunto. Falo sobre esses animais, falo sobre a importância deles, a relação com o humano, introduzo sobre bactérias do gênero Clostridium, falo um pouquinho sobre o Clostridium difficile, falo um pouquinho sobre o Clostridium perfringens, ou seja, faço uma breve introdução. E no final, última frase da introdução. Qual que é? Sempre o objetivo do trabalho. Então, está aqui, portanto, esse estudo teve como objetivo isolar os genotipos, tal, 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 tal. Isso não muda, independente de qual é a independente de qual é o tipo, né, de trabalho. A gente não tem essas datas ainda, tá? Bom, aí eu venho para o material e métodos, né? É um trabalho experimental, então houve um experimento, e aí depois da introdução vem a metodologia que eu utilizei, material e métodos. E eu vou descrever aqui toda a metodologia que foi utilizada. O local do trabalho, quais materiais foram utilizados, quais foram os protocolos, né? A sequência dos eventos, né? Então, tudo aquilo que eu utilizei, toda a sequência de eventos, métodos, materiais, locais, animais que foram utilizados, delineamento experimental, tudo eu vou descrever bem, bem descritinho nessa seção de material e métodos. A metodologia científica é da minha cabeça? Nunca, né? A metodologia científica utilizada, a não ser que eu esteja criando uma nova metodologia científica, o que não é tão comum assim, eu tenho que tirar isso da literatura, né? Então eu tenho que retirar a metodologia, a forma que é feito o experimento de algum trabalho que veio anteriormente. Então, essa sessão também é uma sessão repleta de referências, certo? O que eu utilizo metodologias de outros trabalhos, às vezes adapto essa metodologia para a minha realidade, mas eu devo sempre citar aqui, tá? Então, aqui está todo o processo, toda a metodologia utilizada. Depois da metodologia que eu utilizei, vem os resultados e a discussão em cima desses resultados do que eu encontrei, né? Então, aqui vem tudo que foi feito, os resultados de todas as etapas que foram feitas, tá? E aí, eu vou discutir esses resultados correlacionando com as informações que eu tenho na literatura, né? Então, os meus resultados podem corroborar com o que já tem na literatura, né? Podem contrariar o que existe na literatura, não tem problema, e eu posso ter resultados nunca obtidos antes, né? Sem muita referência literária anterior. Posso citar isso também, né? Em alguns trabalhos a gente cita desta maneira, né? Por exemplo, falando que o trabalho foi o primeiro a desenvolver tal metodologia, foi o primeiro a obter tais resultados, etc. e tal. Beleza? Então aqui eu vou colocar os meus resultados, discutir os meus resultados, sempre tendo como base a literatura científica. Então, vocês vejam aqui nessa seção, olha a quantidade de referências que existem aqui, né? Porque cada informação, cada dado, cada resultado está sendo correlacionado com o que já tem na literatura. Beleza? Seja corroborando, seja contrariando, ou seja falando que é algo novo, não visto anteriormente. Ok? E aí vem a conclusão. Conclusão, no caso desse artigo, bem breve, fazendo um panorama geral, né? Concluindo realmente, colocando, trazendo o principal ponto, a principal importância do trabalho, a principal relevância desse trabalho, a principal contribuição desse trabalho, trazendo um olhar crítico e também, talvez, né, pensando em perspectivas futuras, né? Quais os desafios?
que precisa ser mais estudado? Qual é o próximo passo de um, por exemplo, de um trabalho posterior, né? O que que seria legal após esse trabalho fazer se na sequência? Aí eu trago isso na conclusão. Depois da conclusão, mesma coisa, agradecimentos. Vou agradecer às instituições, pessoas e locais que ativamente, diretamente contribuíram para o trabalho. É, E aí declaro sem conflitos de interesse e venho para as referências em ordem alfabética, bem formatadinhas, tá? Beleza? Então, o que que eu posso agradecer aqui, né, no nosso caso? Posso agradecer à faculdade, posso agradecer, por exemplo, ao hospital, clínica, consultório, profissional que deu oportunidade aí, né, de fazer, acompanhar o trabalho, fazer o trabalho naquele local. Posso agradecer a fazenda, a instituição de pesquisa, o profissional que me auxiliou, mas sempre de forma muito objetiva, né? Não é dedicatória aqui, certo? Uma coisa é extremamente objetiva. Esses agradecimentos aqui, apenas a quem contribuiu diretamente para alguma etapa desse trabalho. Então, não vamos agradecer a mamãe, papai, titia, cachorro. Vamos agradecer quem contribuiu diretamente. Beleza? E aí vem as referências, um número grande de referências, né? Um trabalho experimental, isso é bem comum. Em trabalho de revisão de literatura também. E aí eu fechou em 13 páginas, né? Metade dessas 13 páginas, nesse caso aqui, se não me engano, foi de referências, né? E a outra metade para o resto. Então, ficou dentro daquelas 15 máximas também. Beleza? Dedicatória só na monografia, tá? Monografia que tenha de dedicatória. A orientador, você agradece? Não, porque o orientador, ele faz parte do trabalho, né? Então, eu faço parte do trabalho de vocês, né? No caso, eu, orientador oficial, né? Então, meu nome está aqui, ó. Então, eu não preciso agradecer. O trabalho é meu, vamos dizer assim. Eu não preciso agradecer a mim mesmo, entendeu? Você pode colocar lá embaixo agradecimento a um profissional, né? Que te possibilitou, de alguma forma, fazer aquele trabalho. Né? Um profissional que você acompanhou, uma empresa que você acompanhou, uma empresa que foi o local do seu trabalho, um local onde você fez o seu trabalho, relatou o seu caso, enfim, desenvolveu ali alguma coisa, né? Então, mas o orientador, né? No caso, eu não, porque o meu nome vai estar aqui, ó. O último nome será o meu. Então, o trabalho, de certa forma, de vocês também é meu. Então, eu não vou me agradecer, né? Professor, fiquei confuso um pouco no falar o porquê seu trabalho é novo. Qual a ideia nova? Você fala um trabalho novo ou um trabalho inédito? Não, professor, eu digo nessa parte de conclusão, não é a Ah, conclusão, nos resultados de discussão. de qual estilo? No caso, artigo científico, relato de caso. Ah, o relato de caso? Deixa eu colocar lá. Tá, o que que tem? Relato de caso. E aí? Qual que é a dúvida aqui? É que eu não entendi muito bem essa parte de trazer algo novo. No caso, a gente vai estar discutindo, por exemplo, sobre algum relato de caso, né? Algum caso existente e que foi detectado, por exemplo, no nosso caso, a leishmaniose. Não, aí você vai. Esse trabalho é um trabalho inédito do ponto de vista que o caso é seu. Você acompanhou aquele caso, entendeu? Então ele é inédito desse ponto de vista. Não quer dizer que é uma doença inédita, que eu vou relatar uma coisa que nunca aconteceu, nunca foi relatado antes, né? Você quer, igual o exemplo que você citou, eu vou relatar um caso de leishmaniose visceral em um cão, beleza? Isso a gente está cansado de saber, né? Em casos todos os dias, mas aquele caso é seu, você acompanhou, você vai relatar aquele caso. Então, seu trabalho é inédito, é novo desse ponto de vista. É isso a pergunta? Se não for, Sim, pode me explicar no melhor. caso, eu só tenho que falar o que aconteceu no caso em si, não Entendi.
Não trazer alguma coisa inovadora para cima do caso relatado. Não Então é só necessariamente. descrever. Não necessariamente. Então, por exemplo, vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar o seu exemplo, porque vai ser a dúvida de outros também, né? Então, o seu título aqui, né? Relato de caso. Não, sei lá. Leishmaniose visceral canina em um cão assim, assim, assado. Dois pontos. Relato de caso. Beleza. Vai vir os autores, vai vir um resuminho, palavra-chave. Na introdução, o que que você vai falar brevemente na introdução? Você vai falar sobre a leishmania, você vai falar sobre a leishmaniose, bem rapidamente, né? Como é que ela é transmitida, quais espécies podem ser acometidas, rapidamente sinais clínicos e lesões podem acontecer, bem rapidamente também sobre diagnóstico, um pouquinho sobre tratamento, finaliza a introdução com o objetivo do seu trabalho, certo? Então, a última frase vai ser lá, ó. O objetivo desse trabalho é relatar um caso de leishmaniose visceral canina em um cão assim, assim, assado, atendido, blá, 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 ponto. Beleza. Aí você vai para a seção de relato de caso. No relato de caso, você vai relatar exclusivamente o caso. Que foi o quê? O animal Bob, né, compareceu o hospital veterinário assim, assim, assado. O proprietário relatava que o animal apresentava sinais clínicos assim, assado, tais lesões, tal, 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 tal. O animal, durante o exame físico, né, demonstrou sinais clínicos A, B, C, as lesões D, E e F. Beleza, pronto. Você relatou o seu caso, beleza? Agora, a parte da conduta desse caso, conduta diagnóstica, o que que foi feito, né? Como é que foi conduzido o exame clínico? Quais exames complementares foram feitos? Quais foram os resultados desses exames complementares? Como é que foi instituído o tratamento? Detalhamento em cima desse tratamento, da conduta terapêutica entre si. Se houve melhora, não houve. Resultado de acompanhamento. Como é que esse animal está agora? Tudo isso relacionado à conduta diagnóstica. Para chegar ao diagnóstico e a conduta terapêutica, todos os resultados a gente vai colocar nessa seção. Beleza? Então, vamos supor que esse animal tinha as lesões X, você vai discutir assim, ó, animais com lesões X, segundo a literatura, cita, pode ser é um animal compatível com leishmaniose, mas, para confirmar a leishmaniose, é por via exames laboratoriais, beleza. Foi feito os exames laboratoriais A e B, sorologia, beleza. Coloca o resultado da sorologia. Ah, é positivo, é negativo? Como é que eu vou saber se pela sorologia é positivo ou negativo? Vou buscar o que que a literatura fala, né? Então, segundo a literatura, animais com titulação 1 para 160 ou mais, com sinais clínicos e lesões, são considerados positivos. Ponto. É, beleza. Coloco os resultados dos exames e aí vou para a conduta terapêutica. Sempre, e aí eu discuto, né? Cito o que que foi feito, instituído de conduta terapêutica. Relaciono essa conduta terapêutica com a literatura, ou seja, mostro que ela está embasada na literatura técnica e científica, descrevo o resultado desse tratamento, se eu tiver acompanhamento desse animal, né? Tempo depois, para saber se ele melhorou, piorou, enfim, coloco. Se eu tiver resultado de exames posteriores para verificar, né, se houve evolução positiva ou negativa, se manteve, coloco também. Então, a maior parte do meu trabalho de relato de caso é justamente essa sessão de resultados e discussão, onde eu vou descrever toda a conduta que foi realizada em cima do caso que eu descrevi aqui em cima. Beleza? Ficou claro? Ficou sim, professor. Depois eu vou formular outras dúvidas, mas aí eu te mando. Beleza. Rodrigo abriu o áudio aí. Tinha alguma dúvida? Eu não entendi. Ou se era um comentário. Não? Pessoal, mais alguma dúvida em relação a esses modelos? Ou em relação a qualquer outra coisa, né?
tiverem dúvidas em relação ao tema, em relação ao estilo, fiquem à O senhor vontade para criou, perguntar. o senhor criou planilha lá para a gente colocar o Ah, grupo? não, eu esqueci, vou criar, vou criar. Beleza. Obrigado pela lembrança. Vou criar lá para vocês colocarem, tá? Envio e-mail. Meu e-mail é esse aí. Enviei aí, ó. Tá no chat. Professor, Oi. tem uma dúvida em relação aos modelos aí. Tem algum modelo que você aconselha mais ou não? Porque, igual a questão da pesquisa, eu acho que o tempo é meio curto, né, para a gente desenvolver uma pesquisa, fazer um. Perfeito. Perfeito. Pesquisa vai ser normalmente se você já tem algum outro, já algum trabalho desenvolvido, né? Ou seja, nos últimos tempos, né? Vamos dizer assim, nos últimos meses. Eu acho que tanto o relato de caso quanto revisão, no formato de artigo, ficam legais, tá? O que que você tem que prestar atenção, vocês, né? Vai fazer revisão, ou seja, é um trabalho que não tem uma participação muito ativa de vocês, né? Porque pelo menos no relato, subentende-se que vocês participaram, acompanharam aquele relato, acompanharam aquele problema, né? Na revisão, não. Então, a revisão tem que ser um trabalho mais aprofundado. Vai fazer revisão? Ótimo. Então, façam uma revisão aprofundada sobre aquele tema, realmente aprofundada, beleza? Uma revisão bem feita. Porque se for uma revisão de literatura superficial, quer dizer, já é um trabalho mais passivo, né? Vocês não acompanharam alguma coisa, não vivenciaram diretamente alguma coisa. E aí vocês ainda fazem uma revisão superficial, que vai totalmente, né, em desencontro a uma revisão, que é algo aprofundado sobre determinado tema, não fica legal. Mas qualquer um dos dois eu acho interessante, tá? Só tomar esse cuidado. Se for fazer a revisão, aprofunda bastante sobre aquele tema escolhido, né? Eu te mutei que estava dando retorno, tá? Se você quiser falar, você pode desmutar. Relato de caso pode ter imagens dos animais, do animal pode, sim, tá? Só lembra de ter a permissão ali, né, da clínica e do proprietário, mas pode sim. Ó, no relato de caso, em trabalho experimental, você pode colocar imagens autorais, né? Imagens suas, por exemplo, do animal, resultado de exame, enfim. Na revisão de literatura, você vai colocar imagens de trabalhos. Lembra que revisão de literatura não tem nada autoral, certo? É tudo baseado na literatura. Então, você pode colocar imagem também? Pode colocar, mas imagem que eu tirei da literatura. Imagem que eu tirei lá do artigo X, da dissertação Y, e assim por diante. Ô, Vitor, a revisão sistemática é uma revisão de literatura, né? É um dos modelos que eu mostrei aqui para vocês, tá bom? Então, você pode fazer essa revisão de um determinado tema, certo? Então, por exemplo, a Luana vai relatar um caso de leishmaniose visceral canina que ela acompanhou aí. Você pode fazer uma revisão de literatura, uma revisão bibliográfica sobre leishmaniose visceral canina, né? Abordando tudo sobre a doença. Desde o patógeno, né? Desde a leishmania, seu ciclo, transmissão, espécies acometidas, sinais clínicos, lesões, métodos de diagnóstico, alternativas para o tratamento, em relação ao controle e profilaxia, aí você vai dissecar esse tema totalmente, fazendo essa revisão. Não temos ainda data, tá, para a entrega dos trabalhos escritos. Vai ser, provavelmente, né, vai ser mais próximo às bancas. Então, vamos imaginar aí que as bancas vão ser nas primeiras 2 semanas de dezembro, então provavelmente a entrega final deva ser aí nas 2 últimas semanas de novembro, em algum momento ainda. Se prepare para entregar em novembro, beleza? Mas é a versão final, né? Tranquilo? Pessoal, mais alguma dúvida? Temos aí mais uns minutinhos antes de eu correr.
Não? Bom, lembrando aí que qualquer dúvida que vocês tiverem, né, pode me mandar lá no e-mail, eu vou responder vocês. Então, se for uma dúvida mais urgente que não posso esperar até a próxima sexta, não hesitem em me mandar por lá, beleza? Vou fazer o upload dessa orientação, vou colocar lá no YouTube e vou postar lá no grupo, caso vocês queiram assistir novamente. Tá certo? Boa sexta-feira para vocês, boa semana. E a gente se vê daqui a 7 dias. Um abração. Boa noite, boa noite. Boa noite. Até mais.